No escuro da noite, um choro distante ecoa pelos corredores de uma casa vazia. Um som que, aparentemente, deveria ter desaparecido há anos. Aquele choro, perturbador e triste, está ligado a uma mãe que nunca conseguiu se despedir de seu filho. Em uma pequena cidade, em uma casa isolada, morava uma mulher chamada Laura. Ela era conhecida por sua beleza e gentileza, mas o que poucos sabiam era o imenso sofrimento que carregava. Laura havia perdido seu filho, Gabriel, em um acidente trágico quando ele tinha apenas 4 anos. Desde então, sua vida foi consumida por uma tristeza profunda. A perda a abalou de tal forma que ela nunca conseguiu seguir em frente e, por mais que tentasse, não conseguia deixar a casa que compartilhava com o pequeno Gabriel. Os vizinhos, sempre distantes, notavam que Laura vivia como se o tempo tivesse parado. A casa era sombria e sempre envolta por uma atmosfera densa, como se algo estivesse de fato presente. Ela se trancava dentro de seu quarto, onde uma antiga cama infantil permanecia arrumada, o cobertor ainda com as marcas do corpo de Gabriel. À noite, Laura costumava murmurar baixinho, como se estivesse conversando com alguém, mas ninguém jamais ouviu o que ela dizia. A cada visita da vizinha, o choro do menino podia ser ouvido ao fundo, mas ninguém jamais via nada. Quando perguntavam a Laura sobre isso, ela dizia apenas: "Ele está com saudades de casa." O choro não cessava. À medida que os anos passaram, a casa foi se tornando mais abandonada e o comportamento de Laura cada vez mais estranho. Ela passava os dias inteiros em silêncio, a não ser pelas suas conversas invisíveis com Gabriel. Os moradores locais começaram a se afastar, e quem ousava se aproximar notava algo inexplicável. As crianças, ao passarem pela casa, frequentemente sentiam uma presença estranha. Não eram apenas os choros. Era como se algo observasse da janela, algo que os olhos não podiam ver, mas a sensação era palpável. Laura, isolada de todos, nunca parecia envelhecer. Seu rosto permanecia intacto, como se o tempo tivesse se esquecido dela. Mas o que mais incomodava era o fato de que as noites se tornavam mais intensas. De repente, os choros de Gabriel se transformavam em risos infantis, mas não era o som de um menino alegre. Era o som de uma criança que estava presa, clamando por sua mãe, e que nunca conseguiria escapar. Então, uma noite, um jovem chamado Rodrigo, curioso com os rumores da cidade, decidiu explorar a casa. Ele estava obcecado por descobrir o que realmente acontecia ali. Ao entrar na casa, uma sensação estranha tomou conta dele. O ar estava pesado, e o frio parecia cortar sua pele. Ele subiu até o quarto onde Laura costumava passar a maior parte do tempo, mas o que ele encontrou foi ainda mais aterrador do que imaginava. No quarto, as paredes estavam cobertas por desenhos infantis, mas não eram desenhos comuns. Pareciam ser feitos por uma mão que, de alguma forma, ainda estava tentando se comunicar. No centro do quarto, a cama de Gabriel estava intacta, mas havia algo que Rodrigo não conseguiu compreender. No espelho que estava à frente da cama, ele viu o reflexo de Laura, mas não estava sozinho. Ao lado dela, havia uma figura pequena, quase etérea, a figura de um menino com olhos vazios, olhando fixamente para ele. O reflexo sorriu, e o sorriso não era de uma criança, mas de algo que nunca deveria ter existido. Rodrigo tentou se afastar, mas suas pernas não respondiam. Ele sentiu uma pressão crescente sobre seu peito, como se algo o estivesse apertando. O choro de Gabriel ecoou em sua mente, mas dessa vez não estava distante. Era claro, nítido, como se estivesse ao seu lado, respirando no seu ouvido. Ele virou-se para ver quem estava lá, mas não havia ninguém. Apenas o espelho refletia a imagem de Laura, que agora não estava sorrindo mais. Ela estava chorando, com lágrimas que pareciam não ter fim. As mãos de Rodrigo se moveram em direção à porta, mas a cada movimento, as imagens começaram a se distorcer, e o choro de Gabriel tornou-se cada vez mais ensurdecedor. Na manhã seguinte, a cidade inteira ficou em silêncio. Rodrigo nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele foi encontrado, mas estava completamente insano, murmurando apenas palavras incoerentes sobre o menino e sua mãe. Outros afirmam que Rodrigo nunca existiu,
que ele era apenas mais uma alma que se perdeu na casa de Laura. E Laura, bem, ela ainda permanece lá, no mesmo quarto, no mesmo lugar, com a cama de Gabriel intocada. Aqueles que se aproximam da casa agora sentem algo diferente no ar. Não há mais choro, não há mais risos. Mas, se escutarem com atenção, poderão ouvir um sussurro baixinho dizendo: ela nunca foi embora. Você ousaria entrar nessa casa? O que você faria se escutasse o choro de uma criança vindo de uma casa vazia, onde ninguém mora há anos? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o que aconteceu com Rodrigo. E se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais relatos de terror como este. Até o próximo mistério. O amor de uma mãe pode ser a força mais poderosa do mundo. Mas o que acontece quando esse amor se torna uma obsessão? Quando a morte não é o suficiente para separá-la de seu filho? Essa é a história de Helena, uma mãe que fez uma promessa, e a cumpriu, mesmo depois da morte. Helena sempre foi uma mãe dedicada. Desde o momento em que segurou sua filha nos braços pela primeira vez, prometeu que jamais a deixaria sozinha. Sua filha, Mariana, era tudo para ela. O pai as abandonou antes mesmo da menina nascer, e Helena dedicou sua vida a criar a filha sozinha. As duas eram inseparáveis, e Mariana cresceu com a certeza de que sua mãe sempre estaria ao seu lado. Mas o destino é cruel. Quando Mariana tinha 17 anos, Helena foi diagnosticada com uma doença terminal. O médico foi claro: ela tinha poucos meses de vida. Mas Helena se recusou a aceitar aquilo. Como poderia quebrar sua promessa? Como poderia deixar sua filha sozinha no mundo? No leito de morte, segurando as mãos da filha, ela disse: eu nunca vou te deixar, meu amor. Nunca. E então, fechou os olhos pela última vez. Mariana ficou devastada. Nos primeiros dias, a casa parecia vazia demais. Mas, logo, algo estranho começou a acontecer. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Portas se fechavam sem explicação. E, à noite, Mariana sentia uma presença ao seu lado. Era como se sua mãe nunca tivesse partido. No início, os acontecimentos pareciam reconfortantes. O cobertor de Mariana era puxado sobre seu corpo quando fazia frio. O perfume de Helena ainda pairava no ar. Às vezes, ela ouvia uma voz sussurrando: estou aqui, minha filha. Mas, com o tempo, as manifestações se tornaram mais intensas. O que antes parecia um carinho passou a ser sufocante. Mariana sentia que estava sendo observada o tempo todo. Seus amigos começaram a se afastar, dizendo que havia algo errado com a casa. Uma noite, ela acordou com um peso sobre seu peito. Abriu os olhos e viu uma sombra sentada na beira da cama. O quarto estava gelado, e uma voz familiar sussurrou em seu ouvido: você não precisa de mais ninguém. Só eu posso cuidar de você. O medo tomou conta de Mariana. Ela tentou se convencer de que era apenas um sonho, mas as coisas pioraram. Espelhos refletiam uma imagem diferente da sua. As luzes piscavam sempre que ela tentava sair de casa. Uma noite, enquanto se olhava no espelho do banheiro, viu algo aterrorizante: o reflexo de sua mãe atrás dela, mas com um olhar vazio e frio. Helena havia voltado, mas não era mais a mesma. Desesperada, Mariana decidiu sair de casa. Mas assim que abriu a porta, sentiu algo puxá-la de volta. As luzes piscaram violentamente, e a voz de sua mãe se tornou um grito: você prometeu que nunca me deixaria. O ar ficou pesado, e Mariana sentiu mãos invisíveis apertando seus pulsos. Ela foi arrastada pelo corredor, gritando por socorro, mas ninguém podia ouvi-la. As fotos na parede tremiam, e a sombra de sua mãe se projetava contra a luz, ficando cada vez maior. Mariana correu para o quarto e se trancou. Sua respiração estava ofegante, e ela sabia que precisava sair dali. Pegou o celular e ligou para sua tia, a única parente que ainda tinha. Mariana. A tia atendeu com a voz assustada: tia, por favor, me ajuda. A mamãe... Ela... Mariana, escute com atenção, interrompeu a tia. Você precisa sair dessa casa agora.
Sua mãe fez algo terrível antes de morrer. O sangue de Mariana gelou. Ela perguntou o que a tia queria dizer, mas, antes que pudesse ouvir a resposta, o celular foi arrancado de suas mãos. As luzes apagaram de vez, e a voz de Helena sussurrou ao seu ouvido: "Eu nunca vou deixar você partir." Na manhã seguinte, a tia de Mariana foi até a casa, mas encontrou tudo em silêncio. Mariana estava sentada na sala, com um olhar distante, segurando uma foto da mãe. "Mariana, o que aconteceu?" A garota olhou lentamente para a tia e sorriu. Mas seu sorriso não era seu. A voz que saiu de sua boca não era sua. "Eu disse que nunca a deixaria." A tia recuou em horror. Algo dentro de Mariana não era mais humano. A promessa de Helena havia sido cumprida. E Mariana nunca mais foi a mesma. Até onde o amor de uma mãe pode ir? Você acredita que o vínculo entre mãe e filho pode ultrapassar os limites da morte? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias assustadoras como essa, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo relato de terror. Toda mãe tem um instinto natural de proteger seu filho. Mas e quando essa proteção se torna algo além da vida? Quando a ausência de um bebê pode despertar algo sombrio e inexplicável? Esta é a história de Lívia, uma mãe que perdeu tudo, mas que nunca parou de ouvir o choro de seu filho. Lívia e Daniel eram um casal jovem e feliz, ansiosos pela chegada de seu primeiro filho. Durante meses, prepararam o quartinho do bebê com todo carinho. O berço branco ficava ao lado da janela, onde uma cortina azul clara balançava suavemente com o vento. Cada detalhe foi escolhido com amor, desde os bichinhos de pelúcia até a música de ninar que tocaria para acalmar o pequeno Gabriel. Mas o destino pode ser cruel. No 8º mês de gravidez, Lívia teve complicações graves. O parto foi feito às pressas, mas Gabriel nasceu fraco. Durante 2 dias, os médicos tentaram salvá-lo, mas o bebê não resistiu. A dor foi insuportável. Lívia se recusava a aceitar. Quando voltou para casa, o berço ainda estava lá, as roupinhas dobradas. O quarto exalava o perfume do bebê que nunca voltaria. Daniel tentou convencê-la a desmontar tudo, mas ela se recusava. "E se ele voltar?", murmurava, como se não quisesse acreditar no que aconteceu. Os dias passaram, mas Lívia não conseguia dormir. Algo estava errado. Durante a madrugada, ela começou a ouvir um som distante. Um choro de bebê. No começo, pensou que era coisa de sua cabeça. Mas então, uma noite, se levantou da cama e foi até o quarto de Gabriel. E quando abriu a porta, o choro cessou abruptamente. O berço estava balançando sozinho. Daniel tentou consolá-la, dizendo que tudo aquilo era fruto do luto. Mas Lívia sabia que não estava imaginando. Noite após noite, o choro voltava. Um lamento baixo e angustiante, que ecoava pela casa. Às vezes, ela ouvia pequenos sons, como se algo estivesse se mexendo dentro do berço. Certa noite, tomou coragem e decidiu entrar no quarto. Aproximou-se do berço e olhou para dentro. Estava vazio. Mas, quando tocou no colchão, sentiu algo gelado, como se uma presença estivesse ali. No dia seguinte, Daniel encontrou a esposa sentada na poltrona do quarto de Gabriel, balançando de um lado para o outro. Ela estava segurando algo invisível nos braços e murmurando baixinho: "Mamãe está aqui. Não chore, meu amor." O terror tomou conta de Daniel. Ele chamou um padre para benzer a casa, mas Lívia entrou em pânico. "Não toque nele. Ele ainda está aqui." Naquela noite, Daniel acordou com um som sufocante vindo do quarto do bebê. Correu para lá e encontrou Lívia de pé, segurando algo contra o peito. Mas, quando ele acendeu a luz, não havia nada ali. Apenas a sombra de sua esposa tremendo no escuro. E então, os brinquedos começaram a se mexer sozinhos. Os ursinhos de pelúcia caíram no chão. A cadeira de balanço começou a render sem que ninguém a tocasse. O choro do bebê encheu o quarto, agora mais alto, mais desesperador. Daniel tentou puxar Lívia para fora, mas algo a segurava. Ela gritou:
agarrando-se ao ar como se estivesse segurando uma criança invisível. Ele precisa de mim. Chorava. De repente, uma força invisível empurrou Daniel para trás. Ele bateu contra a parede e sentiu um frio cortante no ambiente. Foi então que viu. No espelho do quarto, o reflexo mostrava algo que não estava ali. O berço não estava vazio. Havia um bebê dentro dele, mas seu corpo era cinzento e seus olhos estavam abertos, vazios, como se não pertencessem mais a este mundo. E então, a voz de Lívia sussurrou: "SHHH, mamãe está aqui." O espelho tremeu e trincou. O choro do bebê ecoou pela casa inteira, tão alto que Daniel tampou os ouvidos. Ele correu para Lívia, puxando-a com toda a força para fora do quarto. A porta se fechou sozinha. E o choro parou. Daniel conseguiu levar Lívia para longe daquela casa. Mas ela nunca mais foi a mesma. Passava horas olhando para o nada, murmurando baixinho. Os médicos disseram que era um trauma profundo, que ela não conseguia aceitar a perda. Mas Daniel sabia que era mais do que isso. Uma noite, ele acordou e encontrou a esposa sentada na cama, balançando os braços como se segurasse um bebê invisível. Ela olhou para ele e sorriu. Ele voltou. No dia seguinte, Daniel encontrou o berço desmontado no lixo. Achou que aquilo significava que Lívia havia aceitado a perda. Mas, naquela noite, quando se virou na cama, percebeu que ela estava segurando algo contra o peito. E o som de um choro de bebê ecoou pelo quarto. O amor de uma mãe pode atravessar os limites da realidade. Mas e quando esse amor se torna algo impossível de apagar? Você acredita que o espírito de um bebê pode permanecer neste mundo? Deixe seu comentário. E se gosta de histórias como essa, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo relato de terror. E se sua mãe nunca tivesse partido? E se, mesmo após a morte, ela continuasse a te observar, de dentro do espelho? Essa é a história de Júlia, uma jovem que descobriu que o reflexo de sua mãe escondia algo muito mais sombrio do que lembranças. Júlia cresceu ao lado da mãe, Teresa, em uma pequena casa antiga. As duas eram inseparáveis, principalmente depois que o pai de Júlia as abandonou quando ela ainda era criança. Teresa sempre dizia: "Não importa o que aconteça, estarei sempre com você." A casa onde moravam pertencia à família há gerações, e havia um detalhe peculiar: um grande espelho antigo no corredor. Ele estava lá desde que Teresa era criança, e sua mãe costumava dizer que nunca deveria ser removido. "É uma janela para aqueles que já partiram", dizia a avó de Júlia. Quando Teresa adoeceu, o espelho começou a incomodar Júlia. Às vezes, ela passava por ele e tinha a sensação de que sua mãe estava parada ali, olhando para ela, mesmo quando Teresa estava no quarto. Então, a mãe morreu. O silêncio tomou conta da casa. Mas, na primeira noite após o enterro, Júlia ouviu um som estranho no corredor. Quando saiu para ver, o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado sobre ele. E, no meio do vidro, havia uma marca, como a de uma mão. No início, Júlia tentou ignorar. Achava que era coisa da sua cabeça, que estava apenas sentindo a falta da mãe. Mas, conforme os dias passavam, o espelho parecia estar vivo. Toda noite, quando passava pelo corredor, sentia um arrepio. Se olhasse diretamente para o espelho por muito tempo, começava a notar coisas estranhas. Pequenos detalhes fora do lugar. A luz parecia mais fraca dentro do reflexo. Às vezes, sentia que alguém estava parado ali, logo atrás dela. Uma noite, ao se aproximar, viu algo impossível. O reflexo do espelho não acompanhava seus movimentos. Ela congelou. Olhou fixamente para seu próprio reflexo, que parecia diferente. Os olhos estavam mais fundos, a pele mais pálida. Então, viu outra coisa. Atrás de sua imagem, no fundo do reflexo, estava sua mãe. Os olhos arregalados, o rosto magro, pálido, mas com um sorriso estranho. A boca se mexeu lentamente, formando palavras sem som. E então, Júlia ouviu: "Eu nunca fui embora, minha filha." Júlia recuou, mas não conseguiu desviar os olhos.
O reflexo de sua mãe continuava ali, sorrindo de maneira errada, com os dentes amarelados e finos. Você sente minha falta? A voz sussurrou. Júlia queria correr, mas seus pés estavam presos ao chão. O espelho parecia pulsar, como se estivesse vivo. Teresa ergueu a mão dentro do vidro e pressionou contra a superfície. A mão começou a sair do espelho. Os dedos magros, azulados, cobertos de veias, se estenderam para Júlia. Ela gritou e tropeçou para trás. O som do vidro estalando encheu o corredor. O reflexo da mãe agora estava saindo completamente do espelho, o corpo se esticando de maneira impossível, como se estivesse sendo arrancado de outro mundo. Júlia correu para o quarto e bateu a porta, o coração disparado. Mas, do lado de fora, ouviu o som de passos arrastados. E então, a voz de sua mãe, agora diferente, mais áspera, mais profunda. Você não está feliz em me ver? Na manhã seguinte, Júlia encontrou o corredor vazio. O espelho estava intacto, mas ela sabia que algo havia mudado. Foi até ele, com as mãos tremendo, e viu seu próprio reflexo. Nada parecia fora do normal. Mas, quando se virou para ir embora, percebeu algo que fez seu sangue gelar. No reflexo, sua mãe ainda estava lá. Ela nunca mais dormiu tranquila. E, todas as noites, quando passava pelo espelho, sabia que sua mãe estava olhando para ela, esperando o momento certo para sair de vez. Até onde o amor de uma mãe pode ir? Você já teve a sensação de que alguém te observa através de um espelho? Conte sua experiência nos comentários. E se gosta de histórias assustadoras como essa, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo relato de terror. Algumas mães cantam para seus filhos dormirem. Mas e se essa canção continuasse? Mesmo depois que a mãe já não estivesse mais ali? Essa é a história de Diego, um homem que achou que estava ouvindo apenas uma lembrança, até perceber que não estava sozinho. Desde pequeno, Diego sofria de insônia. A única coisa que o fazia dormir era a voz suave de sua mãe, Regina, cantando uma canção de ninar. Era uma melodia simples, mas que acalmava seu coração. Dorme, meu anjo, que eu vou te guardar. Mesmo depois de adulto, ele se pegava cantarolando a canção quando estava ansioso. Regina faleceu quando Diego tinha 25 anos, vítima de uma doença rara. Ele ficou arrasado. A casa onde cresceu, que agora era sua, ficou fria e vazia sem sua presença. Mas, algumas noites depois do enterro, algo estranho aconteceu. Ele acordou de madrugada, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. E então, ouviu, baixinho, vindo do corredor, uma voz feminina cantava: Dorme, meu anjo, que eu vou te guardar. O coração de Diego disparou. A voz era idêntica à de sua mãe. Diego se levantou rapidamente, ainda meio sonolento, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse sua imaginação. Talvez estivesse sonhando. Mas a voz continuava. Ele caminhou até o corredor, os pés descalços pisando no chão frio. A melodia ecoava na casa escura, como se estivesse por toda parte. Quando chegou à porta do quarto da mãe, ele hesitou. O cômodo estava do mesmo jeito que ela havia deixado. Nada ali fora tocado desde sua morte. Com um arrepio na espinha, ele abriu a porta. O quarto estava escuro, mas uma coisa chamou sua atenção imediatamente. O velho toca-fitas de sua mãe estava ligado. A fita girava sozinha. E, no meio da música, ele ouviu algo que fez seu sangue gelar. A voz de sua mãe sussurrava entre os versos. Diego, você está me ouvindo? Diego sentiu um arrepio percorrer sua pele. Ele desligou o toca-fitas com um movimento brusco, mas, mesmo assim, a canção continuou. O som agora vinha do corredor. Ele se virou lentamente, o coração disparado, e viu algo que nunca mais conseguiria esquecer. No final do corredor, parado na penumbra, estava o vulto de sua mãe. Ela vestia o mesmo vestido azul que usou no hospital, os cabelos caindo sobre o rosto magro. Mas seus olhos estavam vazios. A boca se mexia lentamente,
acompanhando a música que ainda ecoava pela casa. Dorme, meu anjo, que eu vou te guardar. Diego quis correr, mas seus pés estavam paralisados. O vulto começou a se mover em sua direção, os pés arrastando no chão de madeira. Ele fechou os olhos, desejando que fosse apenas um pesadelo. E então, sentiu algo tocar seu rosto. Dedos frios, ossudos. E uma voz sussurrando em seu ouvido. Boa noite, meu filho. Diego acordou em sua cama, suando frio. Ele não lembrava como havia chegado ali. Tudo parecia um borrão. Mas, ao olhar para o toca-fitas ao lado da cama, percebeu que a fita ainda estava girando. E, mesmo depois de desligá-la, ele ainda conseguia ouvir a canção. Baixinho, sussurrada ao pé do seu ouvido. Naquela noite, Diego decidiu sair da casa de sua mãe e nunca mais voltar. Mas algo o seguiu. Mesmo morando em outro lugar, sempre que fechava os olhos para dormir, ele ouvia a voz dela, cantando a mesma canção, e prometendo que nunca iria deixá-lo. O amor de uma mãe pode ultrapassar a barreira da morte? Você já ouviu uma voz familiar quando estava sozinho? Comente aqui embaixo e compartilhe sua história. Se gosta de relatos assustadores, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima história de terror. Algumas portas foram feitas para nunca serem abertas. Algumas lembranças deveriam permanecer esquecidas. Mas e se, um dia, sua mãe te dissesse para nunca abrir uma porta, e você ignorasse esse aviso? Essa é a história de Ana, que descobriu tarde demais que algumas coisas devem permanecer trancadas. Ana sempre morou com a mãe, Beatriz, em uma casa antiga e cheia de segredos. Desde pequena, ela sabia que havia um quarto na casa que nunca deveria ser aberto. Sua mãe sempre repetia: não importa o que aconteça, nunca entre nesse quarto. Mas nunca explicava o porquê. A porta era de madeira escura, com um cadeado enferrujado que parecia intocado há anos. Ana cresceu respeitando essa regra, mas a curiosidade sempre esteve lá, escondida. Quando completou 23 anos, sua mãe faleceu de maneira repentina. De repente, a casa era só dela. E o quarto trancado ainda estava lá. Agora, sem ninguém para impedi-la, Ana decidiu descobrir o que havia por trás daquela porta. Ela só não sabia que, ao fazer isso, estaria libertando algo que deveria ter ficado preso para sempre. Na noite seguinte ao enterro da mãe, Ana encontrou a chave em uma gaveta. Suas mãos tremiam enquanto a segurava. Ela hesitou. Lembrou das advertências da mãe. Mas a curiosidade foi mais forte. Ela se aproximou da porta, enfiou a chave no cadeado e girou. O trinco fez um estalo seco. Com um empurrão hesitante, a porta se abriu. O cheiro de mofo e poeira tomou conta do ar. O quarto estava escuro, com móveis cobertos por lençóis amarelados pelo tempo. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma cadeira no meio do cômodo, e uma velha caixa de madeira sobre ela. Ao se aproximar, viu que a caixa tinha um fecho enferrujado. E então, ouviu um sussurro, baixinho: não abra. O coração de Ana disparou. A voz era familiar. Parecia sua mãe. Ela girou a cabeça para trás, mas o corredor estava vazio. Apenas sombras dançavam nas paredes. Respirou fundo e abriu a caixa. Dentro da caixa, havia um velho diário. As páginas estavam amareladas e frágeis. Ana começou a ler e, à medida que avançava, o horror tomou conta de seu rosto. Era o diário de sua mãe. Os relatos eram perturbadores. Eu tentei trancá-la, mas ela ainda me chama. Todas as noites, ela sussurra: quer sair. Se alguém abrir essa porta, eu não poderei impedi-la. O sangue de Ana gelou. Antes que pudesse reagir, sentiu um vento gelado envolver o quarto. As velhas cortinas se ergueram, como se uma presença invisível passasse por elas. E então, ouviu um barulho. A porta que ela havia deixado aberta se fechou sozinha. No reflexo do espelho empoeirado, ela viu algo atrás de si.
Uma figura magra, com braços compridos demais e um rosto coberto por uma sombra densa. Os olhos eram os mesmos de sua mãe. Mas aquela coisa não era sua mãe. Ana tentou gritar, mas algo agarrou seu pulso. Dedos finos e frios se enrolaram ao redor de sua pele. E uma voz sussurrou em seu ouvido: "Você me libertou." Ana acordou na manhã seguinte, na cama da sua mãe. Mas algo estava errado. O quarto trancado estava vazio, como se nunca tivesse sido aberto. A caixa, o diário, a presença assustadora, tudo havia desaparecido. Por um momento, pensou que havia sonhado. Até se levantar e olhar no espelho. Seu reflexo não a acompanhou imediatamente. E, por um segundo, viu os olhos da mãe ali. Ou melhor, algo que usava os olhos dela. Desde aquele dia, Ana nunca mais conseguiu sair daquela casa. Porque agora, era ela quem estava presa. E a porta estava trancada novamente. Só que dessa vez, do lado de fora. Alguns segredos familiares nunca deveriam ser descobertos. Você já teve a sensação de que há algo em sua casa que não deveria estar lá? Comente sua experiência. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias assustadoras. Nos vemos na próxima. Algumas mães fariam qualquer coisa para proteger seus filhos. Mas e se o perigo viesse de algo que já não deveria mais estar ali? Essa é a história de Helena, uma mãe que passou noites ouvindo o choro do filho. Mas quando percebeu de onde o som realmente vinha, já era tarde demais. Helena e seu marido, Marcos, sempre sonharam em ter um filho. Quando Miguel nasceu, a felicidade tomou conta da casa. Cada sorriso, cada risada, cada pequeno gesto do bebê iluminava os dias de Helena. Mas a alegria durou pouco. Com apenas 6 meses, Miguel faleceu de maneira trágica. Uma doença rara o levou, deixando um vazio na vida do casal. Helena entrou em depressão profunda. A casa, antes cheia de vida, agora era fria e silenciosa. Até que, um mês depois da morte do bebê, ela começou a ouvir o som que jamais esperava escutar novamente. O choro de Miguel. No começo, ela pensou que estava imaginando coisas. O luto fazia a mente pregar peças, diziam os médicos. Mas o choro era real. Vinha do quarto do bebê. Helena hesitou antes de abrir a porta. O berço ainda estava lá, do jeito que ela havia deixado. O móbile girava devagar, como se um vento invisível o movesse. Ela se aproximou, os olhos marejados. O choro parou. E então, ela ouviu um sussurro. Baixo. Quase imperceptível. Mamãe. O coração de Helena quase saltou do peito. Ela correu para contar a Marcos, mas ele apenas balançou a cabeça. Você precisa descansar, Helena. Isso não é real. Mas naquela noite, o choro voltou. E desta vez, era mais alto. Helena não conseguia mais dormir. Todas as noites, à mesma hora, o choro ecoava pela casa. Até que, numa madrugada, ela tomou uma decisão. Pegou uma câmera e deixou no quarto do bebê. Se Marcos não acreditava nela, as imagens provariam que ela não estava louca. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, ela assistiu à gravação. No início, o quarto parecia normal. Mas então, algo aconteceu. Às 3h17, o berço começou a balançar sozinho. O móbile girou violentamente. E então, uma sombra apareceu ao lado do berço. Pequena. Frágil. A figura de um bebê. Mas algo estava errado. Os olhos eram fundos, vazios. A pele, acinzentada. E no instante em que a sombra virou para a câmera, a tela ficou preta. Naquele momento, Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O choro começou novamente. Mas, desta vez, não vinha do quarto do bebê. Vinha do corredor. Atrás dela. Helena virou lentamente, o coração disparado. E viu a figura de um bebê parado no escuro, no meio do corredor. Os olhos vazios a encaravam. E então,
Ele falou: Mamãe, por que você me deixou? O grito de Helena ecoou pela casa. No dia seguinte, Marcos a encontrou sentada no chão do quarto do bebê, murmurando palavras desconexas. Ela nunca mais voltou a ser a mesma. Apenas repetia, todas as noites: eu só queria meu filho de volta. Mas seja lá o que havia voltado, não era Miguel. Algumas perdas são tão grandes que nos recusamos a aceitá-las. Mas e se aquilo que queremos de volta não for o que esperávamos? Você já teve alguma experiência inexplicável com alguém que já partiu? Conte nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima história assustadora. Nem sempre conhecemos de verdade aqueles que nos criaram. E às vezes, a verdade é algo que jamais deveríamos descobrir. Essa é a história de Isabela, que encontrou o diário de sua mãe e percebeu que nunca esteve sozinha em casa. Isabela cresceu em uma casa antiga, isolada, junto de sua mãe, Laura. Seu pai desapareceu quando ela ainda era bebê, e a mãe nunca falava sobre ele. A vida era simples e rotineira, mas havia uma regra estranha que Laura impunha desde que Isabela era pequena: nunca vá ao sótão. Isabela sempre respeitou essa ordem. Mas, quando sua mãe faleceu, ela se viu sozinha na casa. E foi então que encontrou o diário de sua mãe, e tudo mudou. O diário estava escondido dentro do guarda-roupa, entre roupas antigas. Isabela abriu as páginas com dedos trêmulos, sentindo um cheiro de papel envelhecido. As primeiras anotações eram normais, falando sobre sua infância. Mas, conforme avançava, o tom das palavras ficava mais sombrio. Ele ainda está aqui. Isabela franziu a testa. Quem? Seu pai? Virou mais páginas. Preciso mantê-lo trancado. Se soubesse o que fiz, ele me odiaria. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Na última página escrita, encontrou algo ainda mais perturbador. O sótão. Se algum dia eu não estiver mais aqui, não abra a porta do sótão. O coração de Isabela acelerou. Mas, se o sótão não deveria ser aberto, por que ela escutava barulhos lá em cima todas as noites? Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Os ruídos acima de seu quarto ficaram mais altos. Arranhões. Passos. Ela respirou fundo e pegou uma lanterna. Se sua mãe escondia algo ali, ela precisava saber o que era. Subiu as escadas, o assoalho rangendo a cada passo. A porta do sótão estava fechada com um cadeado. Mas, ao tocar nele, a trava simplesmente se abriu. A porta rangeu ao se abrir lentamente. O ar ali dentro era pesado, abafado. No canto do sótão, havia uma pequena cama e correntes enferrujadas presas à parede. E então, ela viu um homem, magro e de pele pálida, sentado no chão. Os olhos fundos, os lábios rachados. Ele levantou a cabeça lentamente e sussurrou: Isabela, minha filha. O grito de Isabela ecoou pelo sótão. O homem sorriu. Seus dentes eram afiados, irregulares. Ela tentou correr, mas ele se arrastou em sua direção, os ossos estalando. Sua mãe me trancou aqui, mas agora você me libertou. Os braços dele se esticaram de forma anormal, tentando agarrá-la. Isabela conseguiu escapar, trancando a porta atrás de si. Na manhã seguinte, chamou a polícia. Quando os agentes abriram o sótão, ele estava vazio. Só restavam as correntes e o diário de sua mãe. Na última página, algo novo havia sido escrito. Uma frase que Isabela nunca esqueceu. Agora é sua vez de vigiar. O que você faria se descobrisse que sua mãe escondia um segredo assim? Já ouviu barulhos estranhos em casa durante a noite? Comente sua experiência. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes. Até a próxima! Toda criança tem um brinquedo favorito. Mas e se esse brinquedo não fosse apenas um brinquedo? Essa é a história de Cecília, uma mãe que descobriu que a boneca de sua filha não era apenas um objeto inanimado.
e que algo muito pior estava brincando com sua menina. Cecília era mãe solo de uma garotinha de 5 anos chamada Alice. Desde pequena, Alice tinha uma boneca favorita, uma antiga de porcelana que pertencia à avó de Cecília. Os cabelos escuros da boneca estavam um pouco emaranhados, e seus olhos azuis pareciam seguir quem quer que estivesse no quarto. Cecília sempre achou a boneca estranha, mas Alice a adorava. Tudo parecia normal. Até que Alice começou a ter conversas longas com a boneca. "O que você tanto fala com ela?" Cecília perguntou certa noite. Alice sorriu e respondeu: "A boneca me conta segredos, mamãe." Foi ali que tudo começou a mudar. No início, Cecília achava que era apenas imaginação infantil. Crianças inventam amigos imaginários o tempo todo. Mas então, coisas começaram a acontecer. Alice acordava de madrugada, rindo sozinha. Objetos se moviam pela casa. E, certa manhã, Cecília encontrou um bilhete rabiscado com letras infantis ao lado da boneca. "Mamãe precisa ir embora." Seu sangue gelou. Ela confrontou Alice, perguntando quem havia escrito aquilo. A resposta da menina fez seus joelhos enfraquecerem. Foi a boneca, mamãe. Naquela noite, Cecília decidiu se livrar da boneca. Esperou Alice dormir e a pegou com mãos trêmulas. O olhar de porcelana parecia mais intenso, como se soubesse o que ia acontecer. Ela levou a boneca até um terreno baldio e a enterrou. Quando voltou para casa, sentiu um alívio imediato. Pela primeira vez em semanas, dormiu bem. Mas na manhã seguinte, Alice estava sentada na cama, segurando a boneca. "Aonde você foi, mamãe?" perguntou a menina, balançando a boneca nos braços. "Ela não gostou do que você fez." Cecília sentiu o mundo girar. Correu até o quintal, cavou desesperadamente e encontrou o buraco vazio. A partir daquela noite, Alice passou a ter ataques de fúria. Gritava com Cecília, dizendo que a boneca falava coisas horríveis sobre ela. Uma madrugada, Cecília acordou com um sussurro perto de seu ouvido. "Você não é uma boa mãe." Seu coração disparou. Ela olhou para o pé da cama e viu. A boneca estava sentada ali, encarando-a. E então, sorriu. No dia seguinte, Cecília e Alice deixaram a casa para nunca mais voltar. Mas a boneca ficou esperando. Alguns brinquedos guardam mais do que memórias. Às vezes, guardam algo muito pior. Você já teve um brinquedo que parecia ter vida própria? Conte nos comentários. E se gostou da história, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima história assustadora. Toda mãe acredita que seu instinto é infalível, especialmente quando se trata de proteger seus filhos. Mas e quando esse instinto começa a falhar, e você percebe que seu filho está sendo protegido por algo que você nunca poderia imaginar? Essa é a história de Mariana, que escutou algo impossível vindo do berço de sua filha. Mariana e seu marido, Rafael, acabaram de se mudar para uma casa antiga no campo. O lugar tinha um clima aconchegante, perfeito para começar uma nova fase de suas vidas com sua filha, Elisa, que tinha apenas 6 meses. A casa era isolada, longe da cidade, mas Mariana adorava a tranquilidade do campo. Cada manhã, o sol se filtrava pelas cortinas do quarto de Elisa, e tudo parecia perfeito. Até o primeiro dia em que ouviu o sussurro. Era tarde, e Mariana estava organizando algumas coisas no andar de baixo. Ela havia colocado Elisa para dormir no berço. Quando passou pelo corredor, parou, desconcertada. Do quarto, ela ouviu um sussurro suave, quase inaudível. "Não tenha medo, mamãe." Ela congelou. Mariana entrou apressada no quarto, o coração batendo acelerado. Elisa estava deitada, dormindo tranquilamente, sem qualquer sinal de estar acordada. Ela procurou por toda parte, mas não encontrou nada de estranho. Apenas a tranquilidade da casa. Nos dias seguintes, os sussurros se tornaram mais frequentes. Mariana acreditava que estava ficando paranoica, mas os sons não eram sua imaginação. Ela ouviu claramente a voz dizendo: "Eu cuido dela." Certa noite, o sussurro foi tão claro que Mariana correu até o berço,
mas Elisa estava sozinha. No entanto, havia uma sensação estranha no ar, algo que ela não conseguia explicar. Ela começou a pesquisar sobre a história da casa e descobriu algo inquietante. A casa já havia pertencido a um casal que havia perdido uma filha pequena há muitos anos. E, segundo alguns vizinhos, a menina nunca havia deixado a casa. Mariana decidiu enfrentar o que estava acontecendo. Uma noite, ela ficou acordada, observando o berço de Elisa, esperando ouvir novamente o sussurro. E então aconteceu. A voz, doce e suave, sussurrou de novo: "Ela é minha agora." Mariana se aproximou do berço e viu algo que gelou seu sangue. Uma sombra escura, quase transparente, estava ao lado de Elisa, acariciando sua testa. A sombra parecia uma figura infantil, mas seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. Ela gritou, mas quando olhou de novo, a sombra havia desaparecido, e Elisa estava quieta, com um sorriso no rosto. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas algo a fez olhar para sua filha, que agora parecia ainda mais calma, como se estivesse sendo protegida por algo invisível. Nos dias seguintes, o sussurro cessou. A casa voltou a ser tranquila, mas algo mudou em Elisa. Ela sorria frequentemente para os cantos do quarto, como se conversasse com alguém que ninguém mais podia ver. Mariana sentia uma mistura de alívio e medo. A sensação de que algo desconhecido estava vigiando sua filha nunca desapareceu por completo. Certa noite, ela olhou para o berço e viu uma figura na porta do quarto. Era uma mulher, com os cabelos longos e os olhos profundos. Mariana queria gritar, mas antes que pudesse se mover, a figura desapareceu na escuridão. E Elisa, ela estava rindo, como se alguém tivesse contado uma piada, mas a risada era doce e estranha, como se fosse ecoada por vozes do além. Será que nossa intuição nos avisa sobre o perigo ou nos engana com a sensação de segurança? Você já teve uma experiência parecida com sua criança ou com algo inexplicável em sua casa? Deixe nos comentários sua história. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais relatos arrepiantes. Até a próxima! Em uma noite sombria, a última coisa que você espera é ouvir o choro de uma criança. Mas o que se faz quando esse choro vem de dentro de sua casa, de um lugar que você sabe que está vazio? Essa é a história de Clara, uma mãe que nunca imaginou que sua própria casa poderia esconder algo tão macabro. E, mais importante, que o choro que ela ouviu poderia não ter vindo de onde ela pensava. Clara e seu marido, João, haviam acabado de se mudar para uma antiga casa no campo. Eles queriam uma vida mais tranquila, longe da cidade, para criar seus filhos, Beatriz e Guilherme. A casa, grande e isolada, estava situada em uma pequena vila onde o tempo parecia passar mais devagar. Ao longo da primeira semana, Clara notou algo curioso. A casa tinha um cheiro peculiar. Um cheiro de madeira envelhecida, mas também de algo mais sutil, quase imperceptível, como se o lugar tivesse vivido algo além de sua história registrada. A primeira noite foi tranquila, embora Clara não conseguisse dormir direito. O silêncio da noite parecia mais opressor do que o normal. Mas, na manhã seguinte, a rotina seguiu normalmente. Clara cuidava da casa, preparava o café da manhã, e os filhos brincavam no jardim. Parecia ser o início perfeito de uma nova fase. Até que, numa tarde, Clara estava organizando alguns livros na estante do corredor quando ouviu, à distância, o som de um choro. Era o choro de uma criança, agudo e angustiado, como se alguém estivesse em grande sofrimento. Ela rapidamente correu até o quarto dos filhos, mas os dois estavam lá, brincando e rindo, totalmente alheios àquele som. Clara tentou ignorar, atribuindo ao cansaço ou talvez ao barulho da casa. No entanto, na noite seguinte, o choro retornou, desta vez mais forte, mais desesperado. Clara desceu até o andar de baixo e, ao passar pela cozinha, viu a luz do corredor piscando. Aproximou-se cautelosamente, mas o que viu fez seu sangue gelar. O choro vinha de dentro de uma das salas de estar da casa. Clara tentou racionalizar. Talvez algum vizinho tivesse deixado uma criança sozinha, ou talvez o som estivesse se infiltrando pela parede de algum outro lugar. Mas o choro era inconfundível. Era tão real, tão próximo, que parecia sair de dentro de sua própria casa. Ela caminhou pela casa, tentando localizar a origem do som.
Quanto mais ela se aproximava da sala de estar, mais o choro ficava alto. Mas, ao abrir a porta, o som cessou instantaneamente. A sala estava vazia. Clara olhou ao redor, sentindo uma estranha sensação de frio na espinha. Não havia ninguém ali, mas algo a fazia sentir que estava sendo observada. Nos dias seguintes, o choro continuou, mas sempre parava assim que ela entrava na sala. Clara se sentia completamente desconcertada, mas não queria preocupar João. Ele estava ocupado com trabalhos. Embora estivesse cético sobre o que estava acontecendo, Clara não sabia como contar a ele sem parecer que estava perdendo a razão. Certa noite, Clara decidiu ir além. Armou-se de coragem e ficou em silêncio, esperando o choro aparecer novamente. Não demorou muito para que, à meia-noite, ela ouvisse novamente o choro. Dessa vez, ela não hesitou. Correu até a sala, mas ao abrir a porta, algo muito estranho aconteceu. A sala, que antes estava vazia, estava agora com as luzes apagadas e a porta do antigo porão entreaberta. Clara nunca tinha notado aquela porta antes. Ela a conhecia, claro, mas até então nunca tinha sentido a necessidade de abri-la. Mas naquela noite, o som parecia vir de dentro daquele espaço escuro e profundo. O choro estava mais claro, mais próximo, quase como se fosse uma criança pedindo ajuda. Clara, com o coração batendo forte, desceu até o porão. O ar estava pesado e úmido, e o cheiro de mofo era inconfundível. Ao chegar ao fundo das escadas, ela notou uma vela acesa em um canto. Ela se aproximou, e foi aí que algo a fez parar abruptamente. No chão, estavam desenhos estranhos, feitos com algo que parecia ser giz, mas com um tom avermelhado, como se fossem feitos com sangue. Os desenhos formavam círculos e símbolos incompreensíveis. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Mas o que mais a assustou foi o que estava no centro dos desenhos. Uma boneca antiga, suja e com olhos que pareciam vivos. Clara olhou fixamente para a boneca e, sem querer, sentiu uma pressão em seu peito, como se a casa estivesse lhe apertando. De repente, Clara ouviu uma respiração atrás de si. Virou-se bruscamente, mas não havia ninguém ali. O choro da criança aumentou em intensidade, e então a boneca se mexeu. Clara não pôde acreditar no que estava vendo. A boneca, com seus olhos escuros e profundos, começou a girar sozinha. Ela sentiu uma presença gelada atrás de si, e antes que pudesse reagir, viu uma figura encapuzada emergir das sombras. Era uma mulher, ou o que restava dela. Sua pele estava enrugada e pálida, seus olhos vazios de vida, mas ainda assim fixados em Clara. A mulher deu um passo à frente, e a pressão no peito de Clara se intensificou. A mulher sussurrou: "Ela é minha, e você está em meu caminho." Clara tentou correr, mas seus pés não se moviam. Ela estava paralisada pelo terror. A figura deu outro passo, e o choro da criança aumentou ainda mais, preenchendo a casa inteira, reverberando até os ossos de Clara. A mulher apontou para o berço vazio que agora se materializava atrás de Clara, com a boneca sentada em cima, sorrindo maliciosamente. Com um esforço, Clara finalmente conseguiu se mover e correu escada acima. Ela não parou até chegar ao quarto dos filhos. Quando entrou no quarto, os dois estavam dormindo tranquilamente, sem qualquer sinal de maldade. O choro cessou, mas Clara não conseguiu esquecer a visão da mulher e da boneca. Ela sabia que algo muito errado estava acontecendo, mas não conseguia entender. No dia seguinte, ela contou a João sobre o que viu, e ele a levou até o porão. Quando chegaram lá, o porão estava vazio. Não havia símbolos no chão, nem a boneca. A casa parecia tranquila novamente, mas Clara sabia que algo estava lá, observando, esperando. Naquela noite, o choro voltou. Mas dessa vez, Clara estava pronta. Ela não seria mais vítima de algo que não compreendia. Ela sabia que havia algo dentro daquela casa, esperando para levar sua família. E ela faria qualquer coisa para impedi-lo. Você já sentiu que algo está observando você, mesmo em sua própria casa? Ou ouviu um som inexplicável que você não consegue entender? Compartilhe sua história nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias que vão arrepiar até os ossos. Quem sabe o que pode estar esperando por você na próxima vez que você acender as luzes de sua casa?
Em uma casa onde tudo parecia estar em perfeito equilíbrio, Clara nunca imaginou que o que ela mais amava poderia ser o motivo do seu maior pesadelo. E o pior, o que estava assombrando a sua família era algo que não podia ser visto à luz do dia, um reflexo oculto que, quando revelado, destruiria tudo o que ela conhecia. Clara sempre fora uma mulher dedicada à sua família. Ela e seu marido, Felipe, tinham 2 filhos pequenos, Laura, de 6 anos, e Samuel, de 4. Eles haviam acabado de se mudar para uma casa antiga no interior, na tentativa de fugir do estresse da vida urbana e criar os filhos em um lugar mais calmo e seguro. A casa, de aparência simples, estava rodeada por uma densa floresta e tinha um charme particular, com paredes de madeira e uma fachada que remanescia a épocas passadas. Clara se sentia acolhida, embora algumas peculiaridades da casa começassem a incomodá-la. Logo nas primeiras semanas, Clara notou algo estranho. Sempre que passava em frente ao grande espelho que ficava na sala de estar, ela sentia como se estivesse sendo observada. Não eram apenas reflexos de si mesma e de sua família, mas uma sensação de que algo mais estava ali, algo que não podia ser visto diretamente. Ela tentou ignorar, achando que seria apenas cansaço, mas não demorou muito para que as coisas começassem a tomar um rumo mais perturbador. Felipe nunca acreditou nas suas preocupações. Para ele, a casa estava cheia de história e, talvez, com a mudança, Clara estivesse apenas se adaptando à nova rotina. Mas o espelho parecia chamar sua atenção de maneira constante. E o que ela não sabia era que, quanto mais ela olhava para ele, mais algo sombrio tomava forma dentro da casa. A princípio, eram pequenos eventos. Clara notava que o espelho refletia uma luz diferente à noite, algo que não parecia ser possível apenas com as lâmpadas acesas. A cada dia, a sensação de ser observada aumentava, e ela começou a se sentir desconfortável, sem saber o motivo exato. Laura, sua filha, parecia ser a única que notava algo ainda mais estranho. Às vezes, a menina ficava parada em frente ao espelho, olhando fixamente, sem falar nada, como se estivesse conversando com alguém que Clara não conseguia ver. Uma noite, Clara decidiu investigar. Com as crianças já dormindo, ela se aproximou do espelho, com a luz apagada. Observou por um tempo, sem perceber que a própria imagem estava começando a distorcer. O reflexo dela começou a se mover de maneira estranha, como se estivesse tentando sair do espelho. Clara deu um passo para trás, o medo começando a se infiltrar em seu corpo. Foi então que a imagem no espelho se transformou. Não era mais Clara. Era uma mulher, com os olhos escuros e profundos, com um semblante pálido e um sorriso perturbador. Clara gritou, mas, ao olhar ao redor, tudo estava normal. O espelho refletia apenas o ambiente vazio e a imagem de sua própria casa, sem nenhum sinal da mulher. Na manhã seguinte, ela perguntou a Laura sobre o que ela via no espelho. A menina, com um olhar distante, respondeu de forma enigmática: "A mulher está lá, mamãe. Ela sempre me observa." Clara ficou desconcertada, mas não contou a Felipe. Ela temia que ele a achasse louca. Durante os dias seguintes, a presença daquela figura nas imagens refletidas no espelho parecia ser cada vez mais forte. E com isso, os estranhos eventos começaram a se intensificar. No meio da noite, Clara acordava com barulho vindo da sala, como se alguém estivesse mexendo no espelho. Ela descia as escadas para investigar, mas sempre encontrava a casa em silêncio. O espelho estava intacto, mas a sensação de algo estranho no ar era palpável. A verdadeira virada aconteceu numa tarde chuvosa, quando a casa estava vazia. Felipe havia saído para trabalhar e as crianças estavam na escola. Clara, sozinha, sentiu um impulso irresistível de ir até o espelho. Ela olhou para ele, e desta vez, algo se quebrou dentro dela. Ela sentiu que algo estava prestes a acontecer. Foi nesse momento que o espelho não refletiu mais a sala em que ela estava, mas uma visão de uma casa completamente diferente, um lugar sombrio, com paredes desmoronando e uma atmosfera carregada de dor. No centro da imagem, a mulher que Clara tinha visto antes estava lá, olhando diretamente para ela. Mas algo era diferente. A mulher parecia agora estar sorrindo, de forma maliciosa, como se estivesse satisfeita com algo que Clara ainda não compreendia. Clara tentou se afastar, mas, quando deu um passo para trás, seu reflexo não a seguiu. Ela não podia mais se mover. Ela estava presa dentro da imagem,
com o rosto da mulher se aproximando cada vez mais, até que o espelho começou a emitir uma luz intensa, cegando-a momentaneamente. Quando Clara finalmente conseguiu se libertar, viu uma cena horrível. A figura da mulher tinha saído do espelho. Ela estava ali, parada em frente a Clara, como se tivesse sido libertada do reflexo. A mulher estendeu a mão, e Clara sentiu uma onda de frio e terror tomando seu corpo. A mulher sussurrou: "Agora você me pertence." Desesperada, Clara correu até o espelho e, com todas as suas forças, empurrou-o para longe da parede. O espelho se estilhaçou no chão, mas a figura não desapareceu. Ela ainda estava lá, olhando fixamente para Clara, e sua risada ecoava pela casa. Clara percebeu que a mulher não era mais uma simples figura do espelho. Ela agora estava dentro de sua casa, com o poder de controlar a realidade. Felipe chegou em casa pouco depois, e Clara correu para ele, tentando explicar o que acontecia. Mas, ao olhar para onde o espelho estava, ele não viu nada além de pedaços de vidro quebrado. A mulher desapareceu. Mas Clara sabia o que tinha acontecido. Ela estava com medo, mas também determinada a resolver aquilo de uma vez por todas. Nos dias seguintes, Clara pesquisou sobre a história da casa e descobriu algo aterrador. Aquele espelho tinha pertencido a uma mulher que havia sido tragada por ele décadas antes, vítima de uma maldição que ligava almas perdidas ao reflexo. Clara se deu conta de que a mulher no espelho não havia terminado o que começou, e agora ela precisava impedir que a casa se tornasse uma prisão para sua alma também. O espelho foi destruído, mas Clara nunca mais se sentiu em paz na casa. Algo ainda estava ali, algo que nunca poderia ser completamente removido. Ela sentia a presença da mulher em cada canto, em cada reflexo. O que aconteceria com ela no futuro? Ninguém poderia saber ao certo, mas uma coisa era clara: o espelho nunca mais seria apenas um objeto qualquer em sua casa. E você, já teve a sensação de que algo estava observando você, através de um espelho? Compartilhe sua história nos comentários e deixe seu like para não perder as próximas histórias.